Boa noite, meu irmão, você que está participando do curso de preparação de oficiais. Vamos hoje para o último módulo, a última parte do curso da Confissão de Fé de Westminster. E nós veremos hoje os capítulos 31 a 33. Como sempre, como eu até já disse no módulo passado, é um desafio falar de 3 capítulos da Confissão de Fé, muito profundos, com muito conteúdo, em apenas 1 hora e meia, mas nós vamos tentar. E é claro que nós vamos ser bem sucintos, bem resumidos aqui, e eu vou disponibilizar também para vocês um material, um breve material, que vai permiti-los depois se aprofundar e ver com mais detalhe aquilo que nós passaremos apenas por cima aqui, ok? Então vamos começar pelo capítulo 31 dos Sínodos e Concílios. Então acompanhe comigo a leitura do capítulo 31, primeiro parágrafo. Diz o seguinte: para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as assembleias, chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição. Cabe aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Então, o que está dizendo aqui? Que é necessário que haja assembleias. As assembleias que ele se refere aqui, os concílios, né, são aquelas instâncias deliberativas que você tem na IPB, na igreja como um todo, certo? Você tem na igreja local o conselho da igreja, que se reúne periodicamente para tomar decisões ali ministeriais a respeito da igreja. Você tem as reuniões de presbitério, você tem as reuniões dos sínodos e o Supremo Concílio ou Assembleia Geral, que até seria o nome mais adequado. Ok? Quais são as verdades ditas aqui nesse parágrafo? Primeiro, que as assembleias são necessárias. Deve haver assembleias. Segundo, que elas têm um poder que é dado por Cristo. Isso é algo que foi visto no capítulo 30. No capítulo 30 da Confissão de Fé de Westminster, fala ali a respeito da disciplina eclesiástica e fala do poder das chaves que é dado aos líderes da igreja, que é dado ali à igreja para que ela tome decisões e de modo que aquilo que ela decidir na terra é válido no céu. Então, em certo sentido ali, não é? Se a pessoa passa a fazer parte da igreja, aquilo é considerado de fato no céu, ok? Então existe um poder que é dado à igreja. Quanto a isso, Hodge, no seu comentário da Confissão de Fé de Westminster, ele separa aqui os seguintes pontos. Ele vai dizer o seguinte: o poder da igreja é investido por Cristo na igreja como um todo, ok? Cristo, ele investe poder na igreja como um todo. Essa é uma diferença que nós protestantes temos em relação à Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, ela vai entender que o poder das chaves está nos bispos, está principalmente naquele que é o bispo de Roma, que é o Papa. O papado é quem recebe, segundo eles, o poder das chaves, porque para eles o poder está onde o bispo está. Nós protestantes não entendemos assim. Entendemos que Cristo de fato outorgou poder à igreja, só que esse poder foi dado à igreja como um todo, e não à igreja apenas os seus bispos, o seu magistério, ok? Nós entendemos sim que a igreja tem um poder, que a igreja tem uma certa autoridade, mas ela toda. Em que consiste a igreja? A igreja consiste dos seus presbíteros e do povo como um todo. E esse povo, que faz parte da igreja, que nós já vimos
nos capítulos anteriores, trata-se daqueles que confessaram a sua fé em Jesus Cristo. Esse povo é representado pelos seus anciãos. Então nós temos lá os presbíteros que são parte do povo, que são eleitos ali dentro do povo, eleitos pela vontade de Deus, e o povo reconhece isso, e eles representam esse povo nesse concílio. É nesse povo, nessa igreja, que o poder eclesiástico está, e não apenas em um ou em outro, mas no povo representado pelo seu concílio. Okay? O concílio representa a vontade ali, representa o povo como um todo. E esse concílio que representa o povo é quem tem poder de admitir candidatos à ordenação, de exercer cuidado pastoral, de supervisionar o povo. Ok? Então, de onde vêm os ministros? De onde vêm os presbíteros? Quem os ordena? Quem os ordena seria por meio de uma sucessão pastoral, uma sucessão episcopal, como creem ali os episcopais ou os católicos romanos? Não. É a igreja como um todo, em quem está ali o poder investido por Cristo, que reconhece o chamado de seus irmãos e que investe eles ao ministério pastoral. Ok? Então, o poder que Cristo investiu na igreja por meio do poder das chaves está na igreja como um todo. E essa igreja como um todo é representada pelos seus presbíteros, certo? Toda a igreja de Cristo na terra é uma. A igreja é uma só. Existe uma igreja católica universal, no sentido original da palavra, uma igreja universal que é una, de modo que as partes menores estão sujeitas à parte maior. Por mais que nós tenhamos uma separação entre as denominações, e nós temos a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus e tudo mais, todas essas igrejas compõem uma única igreja universal, ou igreja católica, ou outros termos que podem ser usados. O problema é que todo o termo que foi cunhado a respeito já foi utilizado por alguma denominação, né? Você tem a igreja universal, tem a igreja mundial, tem a igreja católica romana, não é? Mas o fato é que nós fazemos parte de uma só igreja, uma igreja universal, certo? E de modo que se você é recebido como membro numa igreja local, você passa a fazer parte dessa igreja universal. Nós percebemos isso, por exemplo, no fato de que nós recebemos como irmãos, por transferência, pessoas que vêm da Igreja Assembleia de Deus, pessoas que vêm da Igreja Batista, pessoas que vêm de igrejas irmãs. Porque nós sabemos que a partir do momento que ela foi recebida como membro lá, professou a sua fé lá, e lá ela passa a fazer parte da comunhão da igreja, passa a tomar a Santa Ceia, ela faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja universal, de modo que visitando a nossa igreja ela pode tomar da ceia também. Então nós somos ligados uns aos outros. Tanto que aquele que é excluído da comunhão em outra igreja não pode tomar parte da nossa igreja. Se ele foi disciplinado lá e excluído da comunhão lá, ele não pode tomar parte aqui, mesmo sendo de outra denominação. Então isso mostra que nós fazemos parte de uma igreja universal. E é por causa disso que nós temos instâncias superiores na nossa igreja. Veja, nós entendemos que por estarmos unidos num só corpo, aquilo que é válido numa igreja é válido em outra. E que também existe um corpo maior que supervisiona as igrejas menores, porque nós fazemos parte, temos as mesmas regras, temos os mesmos princípios, e quando controvérsias surgem, quando decisões difíceis, dilemas surgem, nós, como corpo, decidimos em conjunto aquilo que deve ser feito por meio dos concílios, ok? Onde é que nós vemos isso sendo posto em prática na Bíblia? Lá em Atos, capítulo 15. Em Atos, capítulo 15, nós temos ali a controvérsia a respeito das práticas judaizantes, a respeito ali da questão da circuncisão,
da questão da comida oferecida a ídolos e coisas ali que eram próprias dos judeus, as quais os judeus estavam querendo impor também aos gentios, que os gentios também adotassem tais práticas, ok? Esse tipo de controvérsia surgiu ali naquela igreja e naquelas igrejas locais ali, e eles não sabendo resolver a controvérsia, eles fizeram o quê? Eles não decidiram assim, cada igreja faz uma coisa, cada igreja decide por si. Não, eles subiram o caso, eles encaminharam o caso aos apóstolos e anciãos e presbíteros. Então veja, em Atos capítulo 15, não são só os apóstolos que decidem sozinhos, não. Eles convocam também os presbíteros das igrejas, que representam as igrejas, eles se reúnem em Jerusalém para decidir a respeito disso, o que eles deveriam fazer. E a decisão que eles tomaram foi uma decisão revestida de autoridade. Então foi uma decisão autoritativa para toda a igreja, tanto que depois do Concílio de Jerusalém, nós vemos no capítulo 16 que Paulo e outros saíram de igreja em igreja, levando a decisão tomada pelo Concílio de Jerusalém para que as igrejas cumpram a decisão. Então veja, você não tem apenas um poder local, a igreja sozinha ali, isolada, decidindo o que fazer, mas você tem de fato, uma supervisão de um corpo maior, de uma liderança que é representada pelas igrejas, tomando uma decisão que é autoridade para todas as igrejas. Ok? Isso se faz presente também em nossa Constituição da IPB. Não vou entrar em detalhes aqui a respeito do que está em nossa Constituição, tendo em vista que vocês terão aulas a respeito, já tiveram aulas a respeito da Constituição da IPB. Mas o que podemos resumir aqui é que a nossa Constituição tem o princípio do apelo e o princípio da revisão e do controle. Como assim o princípio do apelo? Toda decisão que é tomada a nível local pode ser apelada, pode haver ali um recurso para uma instância superior. Então veja, se alguma decisão foi tomada pelo conselho e aí um membro da igreja envia uma carta para o conselho toma uma decisão a respeito de algo, e esse membro da igreja não concorda com a decisão do conselho, acha que ela não foi bem tomada, não está de acordo com os princípios constitucionais ou bíblicos, ele pode apelar para o presbitério, pode apelar para o sínodo, pode apelar para o Supremo Concílio, ok? Então esse é o princípio do apelo. Você pode sempre apelar das decisões para uma instância superior, sendo a instância máxima e última o Supremo Conselho. Outro princípio também presente na nossa Constituição é o princípio da revisão e controle. O que quer dizer que cada tribunal da igreja, seja o conselho, o presbitério, o sínodo, o Supremo Conselho, ele tem o direito e dever de revisar aquilo que as instâncias inferiores, aquilo que os tribunais inferiores fizeram. É por isso que você, quando faz parte do conselho, o conselho ele lê uma ata, aprova uma ata e depois ele manda essa ata para o presbitério. E o presbitério vai ler aquela ata da reunião ordinária e ele precisa aprovar aquela ata. A ata tem que ser analisada e aprovada. Por quê? Porque as instâncias superiores, elas avaliam, revisam e controlam aquilo que as instâncias inferiores fazem. Nós não somos igrejas isoladas, nós fazemos parte de um único corpo e o que nós fazemos, então, ele é revisado e controlado por aquelas instâncias superiores, que na verdade são formadas por representantes das instâncias inferiores, ok? Sem entrar em detalhe a respeito de Constituição, nós temos esses princípios, então, princípio do apelo e princípio da revisão e controle no nosso sínodo, ok? Algo que vale a pena comentar aqui a respeito desse capítulo, a respeito desse parágrafo, é que esse parágrafo foi aumentado, o parágrafo primeiro foi aumentado na edição americana da Confissão de Fé de Westminster, ok? Para você, se você não sabe,
houve algumas alterações no texto da Confissão de Fé de Westminster feita pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, que é a nossa igreja-mãe, ok? Mas que hoje já não é mais uma igreja com quem nós temos relacionamento, certo? Mas houveram, então, algumas modificações no texto da Confissão de Fé de Westminster, principalmente nesse capítulo aqui, devido ao fato de que a Confissão de Fé de Westminster, feita lá a pedido do parlamento britânico, num tempo em que os puritanos tentavam reformar a igreja anglicana, ela reflete muito a estrutura política e religiosa que nós vemos até hoje na Inglaterra, em que você tem uma relação muito próxima entre o Estado e a igreja. Então veja, quem convocou a Assembleia de Westminster foi o parlamento. Você tem uma igreja oficial, uma igreja da Inglaterra, em que até mesmo o monarca é o líder da igreja. Então você tem esse sistema de igreja lá na Inglaterra. Os puritanos tentavam reformar esse sistema, mas mesmo assim, tanto os puritanos quanto ali, até hoje mesmo, os presbiterianos escoceses, eles entendem que o Estado tem o dever de proteger a fé, de proteger ali a igreja, de garantir que a igreja consiga adorar a Deus, que ela tenha a doutrina correta, e por isso o texto original da confissão, esse capítulo era um pouco mais curto, e havia um parágrafo 2, um segundo parágrafo, que foi omitido na versão americana, que dizia que os magistrados civis poderiam convocar concílios, convocar um sínodo de ministros, ok? Para se aconselhar de questões religiosas. Como no caso ali, o parlamento britânico convocou a Assembleia de Westminster, como o imperador Constantino convocou um concílio para resolver a controvérsia ariana da época. Então, você tinha esse tipo de ideia que refletia aquela estrutura política e social da Inglaterra. Quando nós vamos para os Estados Unidos, que tem uma estrutura republicana, onde você tem ali uma separação maior entre igreja e Estado. Você não tem apenas uma denominação, uma igreja oficial, mas você tem ali os puritanos, que eram ou congregacionais, ou eram presbiterianos, ok? Então você tem uma diferença ali nessa relação entre igreja e Estado, e para refletir essa diferença, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos alterou, por meio de um concílio, alterou a Confissão de Fé de Westminster nesse parágrafo aqui. Ele aumentou o parágrafo 1º, dizendo que cabe aos pastores, presbíteros, criar tais assembleias. Então ele vai deixar bem claro aqui que não é político, que não é governante que cria a assembleia, mas são os pastores e presbíteros que criam as assembleias. E vai omitir o parágrafo 2, que dizia que qualquer magistrado poderia convocar uma assembleia, ok? Então o parágrafo 2 foi omitido do texto aqui da edição americana. Como a IPB ela é filha da Igreja Americana, surgiu de uma missão da Igreja Americana, a IPB adota a edição americana da Confissão de Fé de Westminster. Okay? O interessante é que para essa alteração acontecer, o princípio aqui foi aplicado. Foi convocado um concílio, e o concílio se reuniu, e o concílio alterou o texto da Confissão de Fé de Westminster. Então essa alteração aqui não se deu na base da opinião pessoal de indivíduos, mas um concílio foi convocado, e esse concílio, entendendo ali que essa era uma questão importante, relevante, que deveria ser alterada, alterou o teor da confissão, certo? Alterou o texto em um ponto muito específico, certo? Isso é possível?
Isso é possível. Isso pode acontecer novamente? Pode. Mas a gente não vai alterar a Confissão de Fé de Westminster por coisas tão simples, banais. A gente vai alterar quando for uma questão de fato importante. Porque quando nós alteramos um texto tradicional, um texto antigo como esse, que foi feito com muito trabalho, uma assembleia de muitos teólogos capacitados por Deus para isso, se nós alterarmos um texto assim, nós colocamos em risco toda a unidade da igreja que foi estabelecida em torno aqui dessa confissão em comum. Um processo de revisão confessional deve levar em conta que você não deve mudar por qualquer coisa, por qualquer motivo banal, mas que se trata de um texto relevante e importante e que você deve respeitar e não alterar por qualquer coisa. E se for alterado, deve ser por um concílio. Ok? Algo importante aqui, então, é que todos os pastores, presbíteros, oficiais presbiterianos subscrevem a Confissão de Fé de Westminster. Ok? E se você acha que um ponto ou outro assim não está certo, não concorda e tudo mais, a minha recomendação para você, como eu até já dei na aula passada, não seja um oficial da Igreja Presbiteriana. Né? Nós não organizamos a igreja em torno de opiniões pessoais de pessoas, mas em torno de uma fé em comum, uma fé que é confessada, uma fé que entendemos que é bíblica e que está expressa dos nossos símbolos de Westminster. Se você não concorda com algo, não faça reservas mentais, não simplesmente deixa quieto, expresse a sua discordância e não seja um oficial da Igreja Presbiteriana. Essa é a recomendação que eu dou para aqueles que discordam de pontos importantes, relevantes da nossa confissão. Ok? Parágrafo 2, vamos lá. O texto diz: aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e aos casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo de sua igreja, receber queixas em casos de má administração e com autoridade decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pela sintonia com a palavra, mas também pela autoridade através da qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. Ok? O que nós temos aqui? Nós temos aqui que os concílios eles têm autoridade para tomar decisões, ok? O que compete aos concílios? Compete decidir. A respeito do que eles decidem? Eles decidem controvérsias quanto à fé e casos de consciência. Então, se você tem questões teológicas que são, de fato, essenciais, importantes, relevantes para a unidade de uma igreja e que são controversas e precisam ser decididas, elas são decididas em concílio, ok? Elas não são decididas a um nível local. Então, elas são levadas por meio de um recurso ali até o Supremo Concílio, e o concílio é que decide essas questões controversas. Então, questão, por exemplo, o pastor pode ou não pode ungir pessoas doentes? Essa não é uma questão pessoal de cada pastor, não. Essa questão deve ser levada até um concílio e o concílio decide. Pode ou não pode dança no culto? Essa já é uma questão do culto público. No Supremo Concílio decidiu, há algum tempo atrás, que não. Nós não temos dança litúrgica nos nossos cultos, não está de acordo com os nossos padrões litúrgicos, ok? Então essa não é uma questão pessoal, essa não é uma questão que decide em cada igreja, essa é uma questão que deve ser levada a concílios e o concílio decide. E a partir do momento que o concílio decidiu, as igrejas não têm o direito de fazer diferente. Não têm o direito de fazer diferente daquilo que foi decidido pelo
concílio. Okay? É papel do concílio receber queixas em casos de má administração e ele tem autoridade para decidir a respeito dessas questões. Então, se houve ali alguma má administração de um pastor, de um conselho, de um presbitério, esse caso pode ser levado até os concílios superiores e ali eles decidem também o que fazer quanto a isso. Então, o concílio tem uma autoridade doutrinária para decidir em questões de fé e consciência, tem uma autoridade litúrgica para decidir em questões do culto e tem uma autoridade administrativa para decidir em questões ali da administração da igreja como um todo. Okay? Então o concílio tem uma autoridade para decidir essas questões. Como nós já vimos ali, é uma autoridade dada por Cristo a toda a igreja. E o concílio tem essa autoridade porque ele representa a igreja. Okay? A autoridade dele não vem de uma sucessão apostólica. A autoridade do concílio vem de Cristo, que dá essa autoridade à igreja, e eles são reconhecidos como chamados ali pela igreja para então representá-la nesses concílios. E essas decisões conciliares devem ser recebidas pelos crentes. Então, quando você professa a sua fé, você diz lá que você vai ser, você jura, faz um juramento de que você será obediente às decisões dos líderes, às decisões das autoridades. Então nós devemos receber essas decisões com submissão. Mas aqui tem algumas coisas que qualificam isso. Dizem aqui, por exemplo, que nós devemos receber essas decisões se consoantes com a palavra de Deus. É claro que nós não vamos receber uma decisão que nós enxergamos como claramente não consoante à palavra de Deus. Ok? Devemos receber também com reverência e submissão por causa da autoridade da qual são feitos. Ou seja, de fato, Deus outorgou a esses concílios uma certa autoridade. Não é uma autoridade máxima, não é uma autoridade em si, é uma autoridade derivada da palavra, é uma autoridade dada pelo próprio Cristo. Não vamos igualar aqui a autoridade dos concílios à autoridade da palavra de Deus, da Bíblia. Mas eles têm uma certa autoridade relativa para nós, no sentido de que, assim como um cumprimento do quinto mandamento, não é? Honrar pai e mãe, nós honramos as autoridades e então recebemos as decisões. Não nos rebelamos contra elas. Se nós entendemos não estar certas, não estarem corretas, e nós vamos ver isso no próximo parágrafo, nós podemos entrar com recurso, nós podemos tentar rever, mas nós não agimos com rebelião com relação a essas decisões das nossas autoridades. Nós recebemos esses decretos, nós com submissão, com reverência. Okay? Quanto a esse tema, o James Bannerman, no seu livro A Igreja de Cristo, ele vai fazer um alerta que é muito importante. Nós temos dois extremos que devem ser evitados. Um extremo é o que você vê na igreja romana, na igreja papista. Okay? Na igreja romana, eles elevam a autoridade dos concílios, a autoridade das autoridades religiosas, dos padres, dos bispos, do papa, igualam essa autoridade à autoridade da Bíblia. Então você tem ali um exagero da autoridade da igreja, levada ao ponto de ser igualada à autoridade da palavra de Deus. Okay? Então ali você tem um problema sério, um problema grave de autoridade da igreja sendo exagerada, sendo levada aos extremos. Mas tem um outro extremo que nós devemos evitar, que é o extremo do racionalismo. Aqueles que confiam mais na sua própria mente, mais no seu próprio julgamento individual, pessoal, do que naquilo que Deus revelou na palavra à igreja como um todo. Okay? É claro que nós temos liberdade para ler a Escritura, certo? Essa liberdade ela foi um dos lemas da Reforma. Nós temos liberdade para lermos as Escrituras por conta própria, mas as Escrituras foram dadas à igreja.
foram dadas à igreja. Quando eu falo igreja aqui, não estou falando bispo, não estou falando magistério, não estou falando hierarquia romana, mas estou falando da igreja como um todo. E nós não devemos ser lobos solitários que leem a Bíblia sozinho, que tomam decisões sozinho, mas nós devemos ser submissos a outras mentes, a outras pessoas que caminharam mais que nós, que se juntaram em concílios para tomar decisões importantes. Então nós devemos, de fato, nos submeter a esse corpo, quando esse corpo fala com autoridade. Não devemos ceder ao extremo do racionalismo, que valoriza o próprio raciocínio, que valoriza a própria razão em detrimento de todo o resto. Devemos sim ler a palavra de Deus como autoridade máxima junto de nossos irmãos. Respeitar as decisões conciliares, manter e preservar a unidade da igreja, como nós temos aqui. Okay? Isso é respeitar as decisões dos concílios. Certo? Vamos lá para o parágrafo 3º, que diz: todos os sínodos e concílios, desde o tempo dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma coisa ou outra. Então, o que está sendo afirmado aqui? Em primeiro lugar, os concílios podem errar. Os concílios não são infalíveis, eles erram. Eles podem errar. Nenhuma autoridade religiosa, nenhum pastor, nenhum presidente da denominação, nenhum deles é infalível, nenhum deles é inerrante. Não temos nenhum papa, não temos ninguém que fale de forma infalível quando está falando ex cátedra. Okay? Não existe isso. Todos os concílios podem errar e têm errado. Essa é uma das afirmações mais importantes que Lutero fez quando, na sua controvérsia com a Igreja Romana, no seu debate com John Eck, ele foi levado ali a admitir que os concílios romanos erraram. Eles erraram de fato, eles até discordam um do outro. E por isso os concílios não devem ser tomados como regras de fé e prática. Okay? Eles têm o seu valor, mas não como regras de fé e prática. Nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, é a Escritura. Os concílios, eles, se são uma regra, eles são uma regra regulada e não uma regra de fé. Como assim? Os concílios, eles são líderes que se reúnem para tomar decisões ministeriais que nos auxiliam a ler a Escritura, que nos auxiliam a tomar decisões ministeriais, mas eles não são a nossa regra de fé, porque eles não são palavra de Deus, porque eles não são meios de revelação. Eles são auxílios. Aqui diz muito a respeito não apenas dos concílios atuais, mas até mesmo dos primeiros concílios, os concílios de Nicéia, os concílios que deram origem aos primeiros credos. E algo importante aqui, a primeira confissão helvética a respeito desse assunto diz o seguinte: ele fala a respeito da tradição e dos pais da igreja. Ele fala o seguinte: agora onde os santos padres e os primeiros mestres, que explicaram e interpretaram as escrituras, não se desviaram desta regra, queremos reconhecê-los não apenas como intérpretes das escrituras, mas por ferramentas escolhidas por meio das quais Deus falou e operou. Então veja, os primeiros concílios, os primeiros credos, eles são importantes para nós? São. Até que ponto? Até o ponto em que eles concordam com a Escritura Sagrada. A partir do momento em que eles se desviam da regra de fé e prática, que é a Escritura, então eles já não são úteis para nós. Okay? Eles são úteis à medida em que eles concordam com a Escritura Sagrada. Por vezes, os concílios até mesmo discordam um do outro. Por vezes, eles até mesmo entram em controvérsia um contra o outro. Um concílio, ele desfaz aquilo que foi decidido por um outro concílio. Por isso, eles não servem para nós como regra de fé e prática. Apenas a Escritura é a nossa única regra de fé e prática.
Seguindo adiante, o parágrafo 4 diz: os sínodos e concílios não devem discutir coisa alguma que não seja eclesiástica, não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição, em casos extraordinários ou por conselhos, em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Então, sendo bem resumido aqui, o que esse texto está dizendo é que os concílios não devem ficar interferindo em questões políticas, em questões estatais, a não ser quando solicitado. O que esse texto está respondendo aqui? Veja, os católicos romanos, né? Você tem ali o Papa, naquele tempo, interferindo em nomeação de reis, de rainhas, interferindo em estados inteiros, derrubando dinastias, colocando ali, estabelecendo outras dinastias. Então você tinha ali a ideia de que o Papa, como um representante de Cristo, não tinha um poder apenas eclesiástico, mas também tinha um poder político. Também tinha um poder ali civil, certo? E nós temos aqui aquilo que seria um princípio aqui da separação entre igreja e Estado. Então, sínodos e concílios, eles não vão decidir em questões políticas, em questões estatais, não vão decidir políticas de governo, assim como Jesus não estava interessado em resolver disputas civis. Você deve lembrar lá em Lucas capítulo 12, versículos 13 e 14, em que dois irmãos ali, né, um homem, ele pede para que Jesus reparta a herança entre ele e seu irmão. E Jesus diz claramente: eu não sou juiz entre vocês, né? Quem me constituiu juiz entre vocês? Então Jesus, ele não tem interesse em resolver disputas civis. Não é interesse de Cristo. Por mais que o Evangelho, por mais que a nossa teologia cristã, a nossa cosmovisão possa ter implicações políticas, e tem, não é papel da igreja ficar apoiando um partido X, um partido Y, um governante X. Veja, um pastor não deveria, como pastor, ter um cargo civil, um cargo político. Se ele quiser ser ministro, se ele quiser ser político, prefeito, presidente, o que quer que seja, então ele pede licença do seu cargo de pastor. Ele não usa o nome de pastor, ok? Ele usa o seu nome pessoal e tudo mais. Ele pede licença do seu cargo, se for o caso, e aí então ele assume um cargo público, mas ele não deve misturar as duas coisas, certo? E nós não devemos causar desunião e divisão na igreja por causa desse tipo de apoio, certo? Apoiar um candidato X ou Y não é um pré-requisito para a unidade da igreja. Então esse texto é bem relevante para nós hoje, no sentido de que muitas vezes nós queremos que a igreja se posicione politicamente, e a IPB sempre teve esse posicionamento de não se posicionar partidariamente. A IPB tem sim posicionamentos políticos, tem sim, trabalha assim as implicações políticas da sua fé, mas não se posiciona de modo partidário. E isso é muito importante, essa é uma limitação das assembleias, ok? Então, em suma, os concílios e sínodos da igreja, eles têm uma autoridade. Essa autoridade não é uma autoridade máxima, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, é uma autoridade derivada da própria Escritura, derivada do fato de que Cristo deu autoridade à igreja como um todo, e aqueles que representam a igreja, então, têm ali uma incumbência de tomar decisões ministeriais. Nós devemos receber essas decisões com submissão, com reverência, é claro, se elas estiverem de acordo com as Escrituras, e podem sempre ser revisadas. Podem sempre ser revisadas pelas Escrituras. Elas não são nossa regra máxima de fé e prática. Podem errar, podem por vezes se afastar do Evangelho, podem por vezes se afastar da palavra de Deus. E quando é o caso, elas devem ser revisadas, elas devem ser corrigidas, e a gente vai fazendo isso com o tempo, ok? Esse é o princípio, então, do governo da igreja.